Isso. Bom dia. Bom dia! Isso aí. Bom dia, Ana. Tudo bom? Tudo jóia? Então, eu tô aqui para contar minha história, né? Que eu já tinha começado naquela vez que a gente foi pra praia, né? Uhum. Então eu vou começar do início, assim, pulando algumas coisas que eu também não me lembro de todos os detalhes e tal, de porque tudo dependeu assim da minha reação e da minha vontade de mudança. Começou por causa da minha infância em si, né? Porque eu já, bem dizer, saindo da infância, eu já sabia da minha sexualidade, né? Eu já tinha atração por meninas, só que eu também gostava de meninos. Então eu não sabia, né? Porque gostar, né, na infância é se achar bonito, né? Então, tanto quanto eu achava meninas bonitas, eu achava meninos bonitos também. Então eu não sabia ainda sobre a minha sexualidade mesmo. E minha mãe era católica, né? Aquela católica apostólica romana mesmo, tradicional, né? Não de frequentar a igreja, não, não era de frequentar, não, mas colocou a gente para fazer o catecismo, essas etapas todas que tem aí. Meu pai, que na época, ele falou assim: ah, vocês vão se vocês quiserem. Aí eu não quis ir, mas a minha mãe colocou a gente tudo. A minha irmã, que você conhece, fez, até crismou, fez tudo certinho. Eu não, nem eu e nem meu irmão. Eu achava muito chato. Mas dentro da lei é para você entender que a minha criação, né, foi dentro da Igreja Católica, né? Então, o que é certo, o que é errado, o que é pecado, é sem palavras, né? E mesmo que isso não era nenhum empecilho para mim, não. Eu que realmente me reprimi. Na minha adolescência, eu só tinha amigas héteras e, e eram as populares do colégio. E aí eu fazia parte do grupo da popular, mesmo não sendo. Não me achando. Eu não me achava popular, não, mas eu andava com as populares, então eu era popular também. Muitas festinhas e tudo. Eu ficar, na minha época, era só um beijinho mesmo, então tava ótimo, né? Não dava para saber nada ainda. Mas beijei muitos meninos, nossa senhora, era muita festinha, festinha no final de semana. E aí o tempo foi passando. Eu lembro da primeira garota que chegou e tentou ficar comigo, foi num baile. E engraçado que era baile, né? Assim, que eu gostava muito. Na época era baile funk, e na minha época não se via muitos, né? Assim. E a menina chegou na minha e eu fiquei com a maior vergonha, né? E nem respondi a garota, peguei e me afastei. Simplesmente, foi a minha reação na hora quando uma garota quis ficar comigo. Mas eu sempre olhava as meninas e sempre quis ficar, né? Mas me reprimia. Aí foi esse caso assim, isolado. Aí o que aconteceu? O tempo foi passando, eu fiquei pensando assim, por que eu não gosto de garoto nenhum? Porque ficar eu ficava, beijava e tal, mas eu não gostava de menino nenhum. Ô, meu gatinho tá com ciúme. Eu tá conversando aqui. Aí o tempo foi passando, eu já tava com uns 17 anos já ia pros bailes, tudo assim, só com as minhas amigas e tal. E era, era engraçado com os meninos. É, eu cheguei até a gostar, eu até me apaixonei por um garoto uma vez, que era do grupo da minha convivência ali do bairro, que era um menino que estava sempre com a gente, conversava muito com ele e tal. E eu achei que eu estava amando ele, né? Não sei, gostava dele e tal. Mas foi só a gente
começar a ficar, tipo, namorando, que aquilo tudo foi embora. Era engraçado isso. Namorando já não queria mais, né? Porque já estavam já fazendo quase 18, né? A maioria queria, né? Ter relações sexuais. Mas eu tive normalmente, né? Mas perdi o interesse assim que ficava com os meninos realmente. Isso aí já estava com 18 e tal. Aí eu conheci num baile também, o que veio a ser o pai do meu filho. Ai, que legal. Baile funk? Isso, baile funk. Eu gostava de baile funk, mas eu ia em todos os tipos era house na minha época, né? Que era eletrônico, né? Tinha pagode, eu ia nos pagode. Eu ia em tudo que é tipo de balada aqui da cidade. Eu não tinha. Mas funk era o que, né? Me impulsionava mais porque eu tinha um grupo, fazia parte de um grupo de dança. Aí vou entrar, né, na fase da minha vida que eu comecei a namorar esse rapaz. É, isso aí eu tava já com 19, 18 ou 19, um negócio assim. E namorava por namorar, como namorei os outros também só por namorar, porque as minhas amigas tinham namorado, então eu tinha namorado também, né? E conheceu toda a família, ficou amigo do meu irmão, virou amigo do meu irmão, sabe? Do meu primo que namorava minha melhor amiga e tal. Então a gente ficou um grupo que saía para vários lugares sempre juntos e tal. E no decorrer, né, dessa minha fase assim de adolescente, assim, a gente se envolveu mais, eu comecei a ter relações com ele e numa dessas eu engravidei. É. E como que foi pra você receber essa notícia, assim, tá grávida? Eu já sabia na mesma hora porque não tinha relações sem camisinha. Eu sempre exigi camisinha. E nesse dia, é, a gente fez, né? Tava com camisinha e tal. Aí ele falou assim que só tinha aquela camisinha. Eu falei, não, tudo bem, a gente faz outro dia, né? Aí ele falou assim pra mim que tinha arrumado uma outra lá e tal. E eu falei, então tá, mas só que tava sem a camisinha, entendeu? E, e aí, assim que ele colocou, eu falei assim, você tá sem camisinha? Eu vou engravidar. Eu falei com ele. Aí ele falou, ah, que isso? Não vai engravidar uma vez fazer sem? Aí eu falei assim, vou sim. E que cortou até o clima lá na hora. E aí acabou que aconteceu o quê? E olha que eu fiz ele parar, né? E mesmo assim engravidei. E aí ele falou, credo, que boca. Eu falei, com certeza eu vou engravidar. Tá bom que você já avisou, né? Ah, na hora eu fiquei com uma raiva, porque eu não queria, né? E foi engraçado porque eu falei, não, não vou fazer não, porque eu vou engravidar. E ele, não, 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 que isso? Eu coloquei, eu falei, e eu senti. E foi certo, foi dito e feito. E aí na hora ali eu fiquei muito chateada. E medo? Bateu algum medo, assim? De, ah, meu Deus do Não, céu, vou cuidar de uma criança. não bateu medo, mas eu tava querendo fazer a faculdade e eu estava estudando. Eu já ia completar o segundo grau, já tinha completado quando a gente se conheceu.
e eu já estava estudando para fazer faculdade. E eu queria fazer faculdade. E aí eu fiquei, aí muitos falaram, mas muita mãe faz, eu vou estar com neném. E eu trabalhava também. Aí eu, nossa, eu com neném, meu trabalho e tal. Mesmo que eu era auxiliar de escritório, ficava só sentada. Então a minha fase de grávida toda, eu continuei trabalhando. Trabalhei até 4 meses lá do meu filho, só que a empresa que fechou, por isso que eu parei de trabalhar. Mas eu não deixei de trabalhar, não. Sei lá, na hora eu fiquei com uma raiva, eu fiquei assim, mas depois, sei lá, a gravidez me deu um rumo, assim, um pouco, porque eu gostei. Depois, né? Com o tempo de passar assim de grávida, eu tava gostando de gerar uma criança, né? No início deu aquele medo, né? Aquela coisa Não, assim. no início não me deu medo, me deu raiva, porque eu falei que eu não queria, e ele fez assim mesmo, sabe? Sei. Na hora lá, ele Entendi. falou que ia fazer uma coisa e fez outra, entendeu? Uhum. Então não foi assim, não foi porque a gente queria, não foi um sexo sem, da minha parte assim, sem assim, como que eu vou falar? Imprudente, não fui imprudente, eu sempre exigi a camisinha e falei que É. não queria, se não tinha camisinha eu não queria. Então ele contou uma historinha lá e me enrolou, falando que tinha, entendeu? Eu fui enganada. Essa é a verdade. É. E na hora eu falei, vou engravidar. E aí ele falou que eu tava sendo exagerada. E eu falei, não, eu tô grávida. E tava mesmo, foi Vocês muito. casaram? Não, Não? não, não. Eu sou solteira até hoje. Gente, Me ó, casei, me eu casei acho, eu nada. tava achando que vocês tinham casado. Não, a gente amigou. Isso. Mas o nosso amigar também foi por causa de uma discussão que eu tive com a minha irmã, a qual que você conheceu lá na praia. A gente brigava todo santo dia. Ela fazia da minha vida um inferninho naquela casa. E eu já tinha até pensado em morar com meu pai, mas não fui porque eu vi a cara da minha mãe quando eu comentei com ela que eu estava pensando em morar com meu pai, que eles tinham se separado. Aí, como eu vi que a minha mãe ficou muito triste, eu resolvi ficar em casa. Mas a minha irmãzinha era Jesus, só Jesus na causa com aquela menina. Ela era de estragar minhas coisas, sabe? De mexer, de destruir bens materiais e tal, para me fazer raiva. Porque na mão ela não aguentava. Então, caía na mão mesmo. Ela tentou me. Ela pegou uma faca pra mim uma vez. E eu tive que Que... sair correndo, né? Gente, emoção. Tem que Por ter causa, por causa emoção. de, por causa de briga estúpida, briga de criança, sabe? Não era nada sério, por causa de discussão estúpida. Se ela saía perdendo na palavra ali, né, nos xingamentos, que era, na verdade, a maioria das vezes xingamento, ela já ia para agressão física. E ela, por ela não me aguentar, eu dava um empurrão, ela jogava ela longe. Aí ela pegou já uma faca uma vez, eu tive que sair, aí eu coloquei até um apelidinho para ela, do Chuck, que na nossa época era boneco assassino, né? O Ah, nome do filme. Então ela não sabia o que era Chuck. Meu Deus, já veio o Chuck. Chamava ela só de Chuck. ai, Enchia meu meu Deus. saco. E aí, por eu estar grávida, ela falou uma besteira lá em casa lá que me magoou. E, e é verdade esse negócio de quando a mulher tá grávida fica mais sensível. Hum. Porque palavras que me magoam eu ouvia direto. Então, ela me fez aceitar o convite dele da gente ir morar junto. Gente. Entendeu?
Porque nem isso, porque eu ia ser mãe solteira lá, eu queria ficar na minha De casa, eu tava, boa, era de boa pra você. era de boa. Mas por ela, eu fui viver com ele, porque ele chegou lá, eu tava chorando pelas merdas que eu tinha ouvido. Aí ele falou, ah, lá. E eu fui para onde? Para casa do pai dele. Nem a casa a gente tinha ainda. E a gente estava começando a construir. A gente estava começando a construir a nossa casa num terreno que o pai dele falou que era dele, mas na verdade não era dele nada. Era de uma tia. Mas a gente já estava construindo a casa desde que eu engravidei, a gente começou. Assim que eu engravidei, a gente começou a construir nossa casa, né? Tanto eu quanto ele trabalhávamos, então a gente foi juntos, a gente comprou os material e estava construindo. É... Tanto é que quando o Dedé nasceu, a casa já estava de pé, só não tinha todo o acabamento. No período da minha gravidez, foi levantada a nossa casa e tal. Só que ainda, assim que o neném nasceu, né, ainda faltava colocar o acabamento. E aí aconteceu essa coisa aí com a minha irmã, essa discussão. Não foi discussão, ela ficou falando merda e me irritou. Eu já tava coisa, eu falei, ah, vou embora. Aceitei o convite dele e fui morar na casa do meu sogro. De um certo modo, não foi ruim. Não foi ruim, não foi ruim. Finalmente eu saí de casa. Uma coisa que eu já estava querendo fazer bem antes. Eu já estava querendo sair de casa bem antes. E minha fase de mãe, assim, sempre foi boa, até hoje é. Eu, é uma coisa assim, que eu gosto, que eu tenho orgulho. Hoje meu filho já tem 23 anos. Caramba! Meu filho é um homem, né? E naquela época, quando eu estava grávida e tal, eu já amava ele, né? De primeiro momento eu fiquei, né, foi com raiva, porque eu tinha falado que não queria ter relação sexual sem camisinha. Eu não Aham. queria. Era algo que eu não queria. É. E acabou acontecendo sem meu consentimento, na hora ali. Engraçado que eu fiz ele parar. E mesmo assim não adiantou. Mesmo assim não adiantou. Eu falei assim, foi assim que você enfiou, porra. Vocês não, parece aqueles galos, né? Foi isso que rolou, sabe? O sexo de galo. Galo sobe na galinha, já era, né? Aham. Então, foi assim que o meu filho foi gerado. Com emoção. Foi emoção pra ele, pra mim não. Emoção só pro galo. Pra mim foi, Ai. ó, foi horrível. Aí disso eu fui. E aí, olha só foi eu sair, porque quando tava lá na casa da minha mãe, a minha construção tava andando, ele tava correndo. Só foi eu ir pra casa do meu sogro, parou. Ah. Ele parou de ter. Ai, não sei se eu quero morar lá. E eu, meu Deus do céu. O pai dele, né? Do meu filho. Aí a gente ficou, eu acho que eu fiquei quase um ano na casa do meu sogro. E também porque aí ele discutiu com o pai dele que a gente subiu para nossa casa, que era o mesmo bairro, mas era numa outra rua, mais ao alto lá no bairro. Mas era nosso, nossa, tinha só a nossa casa lá, tinha as outras casas dos vizinhos, mas no terreno era só a nossa casa. Então, nossa, foi um lugar de paz também, assim. E aí eu já tinha, né, um ano, quase um ano. Meu filho fez um aninho lá na casa do meu sogro e tal. A gente fez festa, sempre fiz festa para ele. Aí a gente foi para nossa casa, né? E aí o nosso convívio, né, que ele trabalhava e tal, eu comecei a notar que eu não me interessava sexualmente pelo pai do meu filho.
Mas eu também não me interessava sexualmente por nenhum dos meus ex-namorados, né? O interesse já tinha acabado há muito tempo. Mas nessa época você já tinha se ligado? Assim, o porquê de você não sentir aquele interesse? Ou, Então, ou eu, não? eu me reprimi, como eu te disse, uma menina só chegou na minha, na minha adolescência e eu fugi dela. Se algumas outras meninas me olhou, eu nunca reparei. Eu não. Eu sou uma pessoa até hoje tímida, né? Você me conheceu ali, eu não sei Hum. se pareceu. Conversando, eu converso abertamente, mas assim, para chegar em alguém, tanto é que eu nunca cheguei em ninguém. Eu nunca cheguei em ninguém. Então, na minha casa ali, eu comecei a reparar que, pô, o pai do meu filho era um cara legal. Não, menos parecia ser um cara legal. Tô falando isso porque, né, no decorrer da minha história aqui, você vai entender porque ele parecia ser um cara legal. A gente era muito amigo. Eu achava, né? Eu coloquei amizade, já que eu não tinha interesse, né? Gerou para mim, na minha cabeça, uma amizade por ele. E ele tinha parado de estudar cedo, então ele não tinha concluído tal, nem o segundo grau. E naquilo lá ele só arrumava emprego assim, que era um salário mínimo, né, para baixo, né? E aí ele ficava assim, eu falei com ele, mas por que você parou de estudar? E aí eu incentivei, na nossa época ainda tinha os supletivos, e aí o supletivo, né, bem dizer, maior parte era de trabalhos e coisas feitas em casa. Então adivinha quem fazia tudo? Eu fazia, né? Todo o trabalho dele escolar, as notas maiores dele lá, todos os trabalhos, eu que fazia, os exercícios no caderno, prova, porque em supletivo, prova mesmo são uma ou duas ou três só, para passar de ano lá. Eu falava com ele, ensinei ele, e aí ele conseguiu rapidinho, porque os anos voam, né? Em cada ano ele fez 2 anos, aí ele primeiro concluiu o primeiro grau, no primeiro ano ele concluiu o primeiro grau, e nos outros 2 anos ele fez o segundo grau. E aí que ele conseguiu um emprego melhor, né? O incentivo falava muito na cabeça dele sobre isso. E eu estava pensando, ainda tentando, eu estava tentando concursos públicos para PM, para bombeiro, essas coisas assim. Quase passei do, mas não deu depois. E mas acabei ficando sendo dona de casa por um bom tempo. Por causa do filho pequeno, eu já tinha parado de trabalhar porque a empresa fechou. E lá em casa, isso com meu filho já com 3 aninhos, eu já tava colocando assim, pô, por que, né? Eu não sinto nada. Até que eu era frígida. Mas frígida não era, não. Tava só zoando com a minha própria cabeça, né? Aí veio a tecnologia, a gente conseguiu comprar um computador. Que legal. Aí no computador tinha ainda o Orkut, aquela. O Orkut era do mal, né? Aquela coisa. Porque não tinha esse policiamento que tem, né, na internet agora. É. E aí tinha o Hotmail, e aí eu conheci uma garota numa sala de bate-papo. Aí conversa vai, conversa vem. Ela demonstrou interesse por mim, e eu gostei, e a gente começou a conversar. Aí, conversando só, hein? A menina era de Pernambuco. Isso eu tava com uns 24, 25 anos de idade que eu tinha. A menina tinha 18 só. E aí me apaixonei. Ai, que legal. E a gente ficou conversando por quase um ano.
um ano de conversas e tal. E naquilo lá eu comecei a me entender mais. E aí eu falei pro pai do meu filho, porque eu tinha ele como um amigo, né? Né? Porque foi o que da nossa união, né? Que a gente morava junto, eu fazia comida, vivíamos, né? Como um casal. E eu não sei como que ele aguentava, porque eu não gostava e era raramente que a gente tinha relação. E Aí pra eu ele era falei de boa, né? ele era de boa, mas porque ele me traía, mas isso aí eu fui saber só depois. E eu ficava assim, como é que o cara consegue ficar com uma mulher que faz sexo com ele uma vez por mês ou duas só, dentro de um mês? Como é que, que eu tava sempre com dor de cabeça. Eu falei, como é que o cara aguenta isso? Só porque chega em casa, a casa tá arrumada, porque tem comida e o filho tá sendo cuidado. Eu mesmo pensei, eu mesmo questionei ele. Falei assim, nossa, você... Aí ele falou assim, eu também achava estranho. Só isso que ele falou, que ele também achava estranho. E aí eu falei, primeiro foi com ele. Contei sobre a garota, que eu passava boa parte da minha tarde conversando com ela, e que eu tava achando mesmo que eu era lésbica, porque eu não, eu perdi aí, na minha adolescência, eu sempre perdi interesse de todos os namoradinhos que eu tive. É, conversei com ele, aí ele conversou de boa comigo. Então eu tinha como amigo, então eu achei, né? E falei que a menina era lá da puta que pariu, né? Ele foi muito de boa, ele só falou assim, tá bom. Aí ele falou assim que achava legal, né? E mas aí eu também não entendi direito o que ele estava querendo. Mas eu não ia sair da minha casa, eu não ia lá para Pernambuco por causa dessa garota. É, mas eu sentia que eu estava apaixonada, né? E tudo. Mas nunca tinha ficado com mulher nenhuma. E mas eu já falei com ele, fui sincera com ele. Mas continuamos juntos lá, como casal e tal, indo para as nossas festas, para a festa de família, vivendo normalmente. Mas ele já sabendo que eu estava em dúvida da minha sexualidade. Na verdade, era isso. Tinha gerado uma dúvida na minha sexualidade. Sim. E aí ele passou a fazer idiotice de quando via uma mulher bonita. Olha, Ana. Não, não tentando fazer ciúme, não. Tentando me mostrar para me olhar também uma mulher bonita. Não que fazer ciúme, achando que seria natural eu e ele gostar, né? Porque ele tava pensando que ficaria com duas, eu acho. Essa é a verdade. E aí ele foi abrindo e sendo sincero. Para ele não tinha importância. Mas aí foi numa conversa mais séria, quando eu decidi que eu queria me separar mesmo, largar dele. Eu falei, não, eu não sou bissexual, eu não tenho vontade nenhuma de continuar com você. Se eu largar você, eu tô falando que eu vou largar você, porque eu quero ver se eu realmente sou lésbica e mesmo assim eu não quero homem nenhum, porque não foi só com você, não foi só com ele, entendeu? Que eu ficava apática, que eu perdi interesse. Foi com todos os meninos que eu me envolvi. Não foi só com ele. Ele não era meu primeiro, ele não foi o único homem, né? Homem assim, porque ele foi o verdadeiro único homem, porque os outros eu era ainda adolescente, só fiquei, namorei, sabe, assim, de ter mesmo um tempo de relação sexual e tudo mais, foi com ele, né? Nós dois crescemos juntos, tanto é que ele tem a mesma idade que eu, ele é só meses mais velho que eu só. E então eu falei para ele abertamente, falei com ele primeiro e falei, ó, não posso sair de casa agora, não tinha nem emprego ainda, o Leandrinho era muito novo, ia entrar para o período de colégio, ia fazer 6 aninhos ainda.
Da primeira vez que eu contei, meu filho tinha 3. Aí passou-se 2 anos, bem dizer. E aí eu falei, eu vou arrumar um emprego, vou colocar minha vida no trilho primeiro, para depois ver sobre isso. Mas eu falei abertamente, eu não acho que eu sou lésbica, assim, com ele. Mesmo não tendo ficado com mulher, eu admiti, porque eu Mas aceitar, assim, o Ana, curiosidade minha. Mas dentro de você, assim, você se aceitava de boa, desde cedo era um conflito muito grande. Ah, eu vou pro inferno, ou não posso. não era questão de inferno, que eu nem acreditava muito nisso, por isso que eu não gostava de ir para a igreja católica. Não gosto também da igreja evangélica. Eu sempre gostei de budismo. E nessa época também eu já gostava. E não tem céu nem inferno, né, pro budista. Por que, entre tantos tipos de budismo, tantas linhas budistas, eu devo praticar o budismo Nichiren Daishonin, o budismo da linha de Nichiren Daishonin, que recita o mantra Nam-myoho Renge Kyo? Nichiren, ele tem uma carta que ele fala com uma pessoa que era E aí eu achava errado homem, mulher, homem com homem, mulher com mulher, eu achava errado por criação. Porque minha mãe falava que aquilo era errado. É, não sei você com seus pais, mas eu na minha cabeça era daquele tipo que eu não queria decepcionar. Tem filhos que têm algum atrito, tem alguma coisa que querem confrontar os pais. Eu não tive nenhum atrito com meus pais. Então eu não queria ser uma decepção. E, e eu achava que se eu, sei lá, eu não sei, acho que eu fui covarde demais também. E eu me reprimi, dentro de mim, eu mesma, meu consciente, aquilo era errado, entendeu? Não era nem questão dos meus pais em si. É, é de criação, sei lá, e também tinha tia minha que falava com a minha mãe e eu ouvia sobre o meu comportamento de infância ser diferente. Então eu já ouvi aquilo que eu seria, entendeu? Aí também pode ser o meu lado de ser do contra, né? Que me fez reprimir, que eu falava, eu não sou. Porque uma coisa é você gostar, né? Achar bonito menino, achar bonito menino. Não é que você queira ter relacionamento. Eu ainda não sabia ainda, sabe? E nova, eu já ouvia isso. Eu tô falando nova, assim, com uns 8, 9 anos de idade. Eu já ouvia os outros falando que eu era estranha, do colégio, eu era estranha. Mas eu sempre me vesti que nem menina. Nunca fui masculina, não. Eu não sei porque me achava Brincou de estranha. boneca. Mas gostava de brincar de carrinho também. Eu brincava com meu irmão. Eu tinha minhas bonecas, brincava de casinha. Mas na hora lá de brincar de carrinho, eu fazia as estradinhas, brinquei de corrida de tampirinha, brinquei de bolinha de gude, soltei pipa. Fiz as duas coisas. Pra mim não tinha essa de brinquedo de menina, brinquedo de menino, não. Então, até pra mim jogar bola, né, que eu gostava de futebol. Aí nisso me reprimiram também. A mãe falava que isso aí não era coisa de menina. Ah, que pecado. É. E tanto é que eu parei de jogar, mas jogava handball. Sempre gostei de esportes. Então, pratiquei outros esportes. Futebol deixei, agora se eu chutar uma bola, vai totalmente torto. Mas quando eu era criança, eu tentava. Eu sei que eu que me reprimi, né? Por vergonha, por medo também, eu tinha medo. Tinha medo de ser uma decepção. Mas para minha mãe, o meu pai sempre foi um Bem de cara boa. assim que conversava mais. A minha mãe reprimia muito a gente. Do que é certo, do que é errado, ela que falava.
ele era o cara que chegava do serviço e queria jogar dama, queria ficar um pouquinho com a gente, né? Uhum. Aí a nossa cabeça também que é a questão de família, né? O pai trabalha, chega e quando chega ele às vezes está sério, toma banho e vai dormir, mas às vezes vai e brinca com a gente, jogava muito jogo, sabe? Baralho, ele que me ensinou a gente e tal. Então tinha aquela convivência assim de conversar de coisas bobas, né? Da minha mãe não, aquilo era da minha mãe era quem estava dentro de casa com a gente e via a gente fazer arte, era ela que tinha que reprimir, era ela. Então, não é? É. Cria-se assim convívio, né? O pai é bonzinho e a mãe não. Porque a mãe castiga. A gente faz mesmo, né? Criança fazia muita bagunça, nossa. E a gente era quatro, né? Então, aí voltando, né, pra época que eu tava com o pai do meu filho. Aí, depois de eu ter falado pra ele, que eu tava em dúvida. Primeiro eu falei que eu tava em dúvida, e depois eu falei que achava realmente, porque eu não tinha interesse sexual nele há bastante tempo já. E a partir daí é que começou a mudar o comportamento dele. Quando eu virei e falei realmente com ele assim, que eu estava querendo me separar, que eu queria saber o que eu realmente era, mas que eu não queria ficar com ele e ficar com uma mulher. Eu não queria ficar casada com ele e sair com alguém. Eu não queria isso. Eu queria já me separar para saber da minha sexualidade, para mim me entender. Porque eu sou totalmente contra traição. E como foi pra você, assim, ficar sabendo que ele te traiu? Foi de boa pra você? Olha, quando eu soube que ele me traiu, eu já tinha me separado. E foi um amigo nosso, né, um amigo comum, que era enxerido, que deu em cima de mim. Porque assim, eu falei sobre minha sexualidade com ele primeiro, me separei dele. Mas não fala, a gente não, eu não falei para colegas, eu não falei nem para minhas amigas ainda sobre o porquê eu estava me separando. Falei com ele, falei com meu pai e falei com a minha mãe. Tive que falar com a minha mãe porque ele me ameaçou. O pai do meu filho me ameaçou, falando assim que ia contar para minha mãe. Se eu largasse ele, ele ia contar para minha mãe, que era uma coisa muito suja, que a minha mãe ia ter nojo de. Ele falou assim comigo: só Caraca! a mãe tem nojo de você e tal. Até aí que eu tô te falando, né? E o bom moço caiu tudo, caiu tudo. Começou primeiro com as ameaças de contar. Eu falei, pode contar. Não liga não, eu mesma vou contar. Eu falei com ele assim, eu mesma vou contar. Aí primeiro eu contei pro meu pai sobre a minha sexualidade e falei que ia me separar. E depois eu tive que ir lá e falar com a minha mãe antes, porque eu não queria que ele contasse do jeito dele. O pai do meu filho fosse na minha mãe e contasse do jeito dele. Minha mãe gostava muito dele, sabe? E aí eu falei assim, eu não quero que ele fale. Então, sem avisar, um belo dia, peguei meu filho, foi num domingo, fui na casa da minha mãe, mãe, uma coisa pra te falar. E eu vou me separar do, do pai lá, né, do pai do meu filho, porque eu sou lésbica. Aí, e já tinha minha irmã, né, assumidamente, desde o início. Então, a minha irmã também, a qual que a gente brigava muito, a que você conheceu lá, ela também foi um empurrão para mim, porque ela era masculina quando mais nova. Ela era que nem um menininho. E a minha mãe pegou ela com uma menina e minha mãe quis bater na menina numa festa lá em casa. E aí eu estava na hora na sala, o meu filho era pequeno, mas já estava andando e tal. E eu segurei a mão da minha mãe e falei, não, mãe, você não pode fazer isso não.
E calma, e daí, não é fim do mundo, não. E aí eu fiquei pensando dentro de mim, porque eu já estava conversando com essa garota pela internet. Nessa época que a minha mãe pegou minha irmã lá, dando beijinho na namorada, eu já estava conversando com a garota. E aí, nisso, eu fiquei, pô, desde nova, já vive a vida dela, não machucou ninguém ela ter falado ou aceitado a si mesma, né? Que ela se aceitou e tal. Então, me fez também questionar onde que eu estava indo com a minha vida. Que eu estava bem para baixo no meu casamento. Eu tinha engordado. Eu estava bem mal mesmo, assim. Emocionalmente, assim, eu não me cuidava mais, sabe? Tá sentindo não tava mais sentindo aquele prazer de se cuidar, né? Eu não me importava muito com as coisas assim, não. Comigo, né? Com o meu bem-estar e tal. E antes, quando eu era solteira, nossa, eu era muito vaidosa, sempre fui muito vaidosa. Voltei, a minha vaidade voltou tudo. Depois que eu me separei, voltei. Voltou a minha vaidade tudo. Mas dentro do casamento em si, eu tava vivendo só para ser mãe. Minha importância era meu filho, fazia tudo por ele, cuidando dele o tempo todo. E era só isso. O meu casamento era meu filho, na verdade. Se não tivesse meu filho, eu já não estava com o pai dele há muito tempo. Eu já não queria estar, como eu te contei, né? Foram as coisas que foram acontecendo ao longo que foi fazendo eu ter que ir, sabe, viver com ele. E... Vocês Mas eu ficaram fico juntos muito. quanto tempo? 8 anos. Caraca! Não, mas desde os 3 anos do meu filho, eu já não tinha mais Uhum. relacionamento com ele Mas sexual e mesmo. aí, ele Não sei como que ele começou a te aguentou isso tudo. ameaçar, que ia contar pra sua mãe? Quando eu Hum. falei mesmo que ia me separar. E eu falei assim, ó, só não vou sair de casa agora porque eu te ajudei a construir aqui também é meu, mas eu tô procurando, porque eu tava procurando mesmo um terreno para me comprar. Queria, né? E eu falei assim, mas eu tenho que arrumar o meu emprego primeiro. Eu tava desempregada. E tudo veio, tudo veio. Eu comecei a trabalhar, mas quando comecei a trabalhar, assim que eu comecei a trabalhar, ele já tinha saído de casa, e ele só saiu de casa porque eu tive que ir na polícia. Caraca! Porque ele não É, queria sair? não, ele tentou me matar. Nossa. Começou com ameaças de contar para minha mãe. Nisso ele ainda estava morando comigo lá dentro de casa e tal, mas a gente não tinha nada, já não tinha nada já há 4 anos, bem dizer. E ele saía bastante, eu nem ligava, então as pessoas não sabiam. Ele não contava para as pessoas que a gente não estava junto, a gente morava dentro da mesma casa, mas a gente não estava junto. E para as pessoas a gente estava junto. Então, quando esse colega nosso, né, era colega do meu irmão, virou amigo dele também, porque eles trabalharam junto, veio dar em cima de mim e contar, mas eu já tinha me separado, que ele não sabia da minha sexualidade, mas também eu não falei. Deixei ele ficar falando. Ele sempre te traía, que ele saía pros forró comigo e tal, ficava com as mulheres lá. Esse amigo falando mal dele, né? E que você tinha descoberto, que por isso que eu tinha largado ele. Aí eu ri, eu não larguei ele por isso não, nem sabia que ele me traía. Eu larguei ele porque eu falei mesmo, falei assim, eu larguei ele porque eu não amava ele mais. Não. Aí também não quero ficar contigo, não. Falei lá, não quero ficar contigo. E larguei ele porque eu não o amava, não larguei ele porque ele me traía. Agora que eu tô sabendo, você tá me contando. E ri pra caramba, eu ri pra caramba. Cara chato, nossa. Pra você ver, assim que eu me separei, o cara chegou, a gente tinha ido, tava eu, minha irmã mais velha que faleceu, né? E meu irmão, a gente tava tudo numa festa em casa. Aí
um colega nosso chegou de carro, vamos era no Vasquinho, é um salãozinho, né? Que tinha pagode. Aí eu falei, vamos, aí nós arrumamos, a gente foi, foi em 2 carros, foi um grupo de pessoas. Aí a gente ficou do lado de fora primeiro, tinha umas barracas lá, a gente tava bebendo. Aí que esse cara chegou na minha pra querer ficar comigo. Aí eu falei que não queria. E aí ele falou, você separou porque você descobriu que ele te traía e tal, e começou a contar as coisas. Eu, não, fui puxando pra saber, né? Aí eu fiquei foi rindo. Foi rindo. Aí eu falei, mas eu fui sincero. Aí eu falei assim, não separei por causa disso, não, nem sabia, tô sabendo agora. Ele ficou todo sem graça. Já tinha contado tudo mesmo. Eu falei, tô sabendo agora. E não quero ficar contigo. E a cara dele? Ficou me olhando lá, falando, não, tá bom, tá bom. Ah, meu Deus. Tá bom, tá bom. Aí voltando. Aí primeiro, né, que eu te falei, né, voltando ao pai do meu filho. Uhum. Você Primeiro denunciou ele, começou, né? não, primeiro começou com ameaça de contar, né, para Hum. me causar vergonha, contar para minha mãe, para meu pai. Falei, vai lá, faz o que você quiser. Mas aí eu fui antes e falei. Ele me fez falar, né? A ameaça dele foi o que eu pensei, vou lá e falo antes, porque eu já tô decidida, eu já estava decidida. E já estava cansada já também de mentir para mim. E eu já tinha me aceitado, e assim que me aceitei, eu acho que eu tomei muita eu sou muito corajosa, essa é a verdade mesmo. Eu fico assim, mas fui muito corajosa, porque de aí o que ele fazia? Ele saía nos fins de semana e voltava meio bêbado. Aí teve uma vez que ele pegou uma faca, ficou alisando a faca para mim, meu filho dentro de casa, sabe, pequeno, eu ficava, você sabe, tanta tragédia, tanta coisa ruim, né, de marido aí que mata a esposa. Aí ele ficou que nem um psicopata, eu fui na polícia no outro dia. No dia que ele pegou a faca e alisou, fingi de boba, mas fiquei com medo, nem dormi direito. Meu filho tinha o quarto dele e eu tinha o meu, e ele estava dormindo na sala. Mas mesmo assim, não tinha porta no meu quarto, não tinha porta, sabe? Senão eu tinha me trancado, mas não tinha porta. Fiquei com o maior medo. Aí eu ia lá, olhava, ele estava dormindo, voltava pra minha cama. Não ia olhar meu filho, não, ia olhar o pai do meu filho pra ver se ele estava dormindo mesmo. Fiquei com o maior medo. Foi a primeira vez que ele pegou um objeto, assim, alisando a faca e me olhando, cara. Nossa, que nem psicopata. Que horror, ou seja, não tinha porta e nem paz, né? É. Aí ele infernizou, cara. Nossa, o carinho e a amizade, ele destruiu tudo, destruiu. E olha que eu nem fiquei com mulher nenhuma, né? Você não traiu ele. Que traí ele, só falei que não tava mais, eu queria me separar. Falei, a casa é nossa, não coloquei ele para fora de casa nem nada. E só falei que eu precisava de um tempo para mim ajeitar minha vida, para me sair de lá, porque eu também não queria morar lá, né? Mas eu falei, aqui também é meu, a gente construiu juntos, a gente construiu realmente juntos. Meu dinheiro eu coloquei lá, eu tinha um filho com ele, então eu falei, eu não tenho condição, não vou voltar. Aí ele falou assim, vai para casa da sua mãe. Ele queria que eu saísse da casa, É. sabe? Eu falei, não, para casa da minha mãe eu não vou não. Eu vou sair daqui para minha casa. Eu já saí de casa para vir para cá. Daqui eu vou sair para minha casa. Como aqui é minha casa, eu vou sair para minha outra casa. Eu falei assim com ele. Tá certo. E Mas tá aí que ele certo. começou a me infernizar. Aí falou assim que, né, eu comecei a trabalhar, graças a Deus. Aí no meu serviço eu já tava, tinha uma garota querendo vender um terreno lá no Parque Independência. Era um bairro que estava começando, então ela estava querendo desfazer do terreno, então estava vendendo barato. Aí eu estava já pensando em juntar o dinheiro
para isso. E olha que eu recebi um salário mínimo, hein? Entrei numa fabriquinha lá para fazer trabalhos manuais mesmo lá, assim. E mas já pensei, aí eu tinha já falado com meu pai, eu ia me separar por causa da minha sexualidade, já tinha falado com a minha mãe, e ele não sabia. Eu não falei para ele que eu falei. E estava lá vivendo com ele. Até que um belo dia, ele chegou lá, puto lá, e tal, começou a falar merda, eu falei, eu já falei pra minha mãe. Eu falei, eu não volto atrás, eu não vou ficar com você. Acabou, eu não quero. Eu vou viver minha vida, mas eu só vou sair daqui, como eu te disse, para minha casa. Eu não vou sair para voltar para casa da minha mãe, não. Aí que ele foi, você não vai, não? Então eu vou resolver isso. Aí ele foi lá atrás, era de dia, e pegou a foice. E eu não tinha como pular minha janela, porque minha janela tinha grade. Meu Deus do céu. E meu filho tinha ido jogar videogame na casa do coleguinha dele, que morava do lado. Eu tava sozinha. Nisso eu saí correndo pra rua. E aí eu falei assim, pode ficar com essa foice. Gritei lá assim, pode ficar com essa foice aí na mão aí. Quem vai te tirar daí é a polícia. E aí eu peguei e fui. E aí ele ficou, escondeu, correu para guardar a foice. Quando eu vi, assim, quem vai tirar daí é a polícia, não sou eu, não. Eu não vou descer aí sozinha, não. Vou descer aí com a polícia. E aí eu desci, eu morava no Eldorado. Tá Eldorado? Alto Eldorado? Perto da Santa Terezinha. E ali eu já fui lá na delegacia principal de Juiz de Fora mesmo. Fui andando com a roupa que eu tava no dia, no domingo. Meu filho tava na vizinha lá, eu fui lá, falei pra ela que eu tinha que resolver um negócio, que não era para deixar o Leandrinho ir pra casa. Que o pai dele tava lá, né, e tal. Ele ficou dentro da casa e eu desci. Aí quando eu desci e tal, aí que ele viu que eu ia na polícia, eu vou embora. O pai do meu tinha ido avisar a moça para ela não deixar o Leandrinho ir para casa, que eu só ia lá embaixo. Eu não cheguei aí, não. Aí quando eu tô vindo da casa da moça, que era mais acima da minha, avisei o Leandrinho, eu vou ali, não vai lá na casa agora não, que eu vou ali embaixo rapidinho resolver um negócio. Falei o que eu ia fazer, não. O meu filho. E aí que ele já tava com uma mochila, ele já tava com a mochila com umas coisas dele. Falei assim, pode ficar aí. Não precisa chamar a polícia pra mim, não. Eu vou embora. Aí aquela doideira toda, aquela bebedeira dele que eu acho que ele tava fingindo, passou. E ele saiu da casa mesmo? Saiu. Só que ele tinha a chave. E como eu trabalhava, ele tinha semana que ele tava de noite trabalhando e semana que ele tava de manhã trabalhando. E meu filho estudava de manhã. Então eu deixava a comida pronta. E aí eu falei para ele, né? Você pode vir aqui, esquenta a comida dele e tal. Só que quando eu via, ele mexia nas minhas coisas. Mexia nos bolsos da minha roupa, procurando as coisas. Ele futicava meu guarda-roupa. Mandava mensagem se eu tinha, que eu gosto de beber um vinho, se eu tinha uma garrafa de vinho na geladeira. E eu trabalho. Eu sempre bebi. Você me conheceu, eu bebi, eu sempre bebi. Sabe? Fazendo gracinha, falando que ia entrar na justiça para tirar meu filho de mim. Peraí, não me ligando. Falando que ia na justiça, porque eu era. Ele falava umas besteiras, ele era muito ignorante, achando que eu era estúpida. Que a minha sexualidade, que eu ia perder meu filho para ele. Ele queria ficar com a guarda do menino? Falou que ia, ele falou que ia. Eu ficava rindo. Eu ficava só rindo, assim, eu sou muito debochada, né? Eu ficava rindo, vai lá, tenta.
É gastar um dinheiro à toa, eu pensava, né? Aham. Tenta, tá bom, vai tirar meu filho de mim porque eu disse que sou lésbica. Eu tava rindo dele. Porque eu quero me separar. Vai tirar meu filho de mim porque eu quero me separar. Pô, eu sou uma boa mãe, tô trabalhando do meu filho. Aí ele falava que ia tirar meu filho de mim. Ia ganhar na justiça. Eu, vai lá, tenta lá. Boa E ficava sorte. boa sorte. E aí teve. Porque ele ficava indo lá e mexendo, fuçando as coisas. Aí teve uma vez que me irritou muito, porque ele ia, ele comia, ele bebia, ele consumia tudo lá. Como se fosse, né? E não me dava R$ 1 sequer. Não me dava R$ 1. Aí eu peguei e falei com ele, ó, me dá a chave de casa. Aí ele, a casa é minha também. Mas eu falei, mas a gente não tá junto. Você tá mexendo nas minhas coisas particulares, me vigiando. Você vive a sua vida, eu vou dentro da sua casa, ver o que você tá fazendo, deixando de fazer. Eu não te sigo. Aí ele falou assim que tinha colocado uns amigos dele lá, que é marginal, pra me dar uma surra. Sabe, colocar fazendo essas pressões. Aí eu fui de novo na polícia. Aí já tava ele. Eles falaram se eu queria seguir, né? Eu ia seguir com a medida protetiva e tal. A primeira foi provisória. Aí eu mostrei ele, ó, você não pode chegar perto de mim e tal, que aí vai pra justiça mesmo, né? Tem um julgamento lá. E aí por ele ficar mexendo, comendo tudo e tal, eu não pedi, como fala, pensão, não pedi nada. Aí eu falei, aí ele falou assim, vou deixar meu cartão alimentação com você. Aí eu falei, então tá, para você comprar as coisas para ele. Aí eu, de boa, então, eu agradeci. Que tinha hora, ele fazia que ele era bom e de repente já mudava e já estava fazendo alguma coisa ruim. Desse do cartão, eu fiquei com o cartão dele 3 meses. No terceiro mês tava indo lá comprar os negocinhos do menino, né? Eu comprava caixa de leite, né? Um monte de coisa. Passo, deu cartão recusado. Ele fez outro e não me falou nada. Aí eu liguei para ele, o que tá acontecendo? Eu tinha usado o cartão só 2 meses, né? Aí ele virou assim, o valor do cartão é muito alto. Aí o quê? Aí ele falou assim, agora eu vou gastar, eu fico com metade e você fica com a metade. Aí eu vi assim, não, enfia seu cartão no cu. Enfia ele no cu, fica com tudo pra você. Porque o que eu tô pedindo não é pra mim, não. É pro seu filho. Se você acha que você não tem que contribuir com nada, não contribua. Enfia no cu. Valeu mesmo. E Não ele? precisa me dar esse cartão que você fez aí com metade, não. Enfia tudo no cu. E ele? O que ele falou na hora? Desligou na minha cara, mas eu mandei enfiar no cu. Nossa, saiu dessa ligação com a alma lavada, né? Saí, mas eu liguei xingando mesmo. Eu falei pra ele, não vem com atitude de criança pra cima de mim, não. Mas é que eu falo, se eu não tivesse tido a coragem, eu estaria o quê? Vivendo uma mentira, né? Não ia estar me importando de ser traído ou não, porque eu não gostava dele. E o mais importante, eu não estaria sendo feliz. Pois é, minha felicidade. E tudo foi acontecendo depois que eu me aceitei. Depois que eu me aceitei e que eu virei e falei assim, não, eu vou tentar. E também eu vi a escrotidão que ele era, porque tudo bem, deve ser um baque, né? Sim. Você ouvir da pessoa que você tá aqui e ela não quer ficar contigo e tal. Mas eu não traí ele, eu não fui desonesta com ele. Eu falei a verdade. Falei com ele, eu vou procurar minha felicidade, você tem que procurar a sua.
Não adianta você forçar que a pessoa fique contigo. Sou muito mais mulher que muita mulher, né? Não é por causa da minha sexualidade que é meu caráter. Sexualidade é sexualidade e caráter é caráter. A gente tem que ver as pessoas pelo caráter, pelas ações delas, né? Uma com a outra. E nisso, meu filho, por isso que eu acho que eu tenho o orgulho dele, que ele é um rapaz que foi criado assim. E eu já não fui criada assim, né? Meus tios zombavam. Tive amizade que zombavam da sexualidade dos outros e tal. Né? E eu mesma tinha o meu preconceito dentro de mim, e que foi quebrado, graças a Deus. E tá tudo fluindo aí, né? Ao menos eu não tiro um sorriso, né, no rosto mais. E eu não sorria muito. É isso. A gente tem que buscar a nossa felicidade. Cada um, né, de sua forma. E não tem tempo, não. Olha a minha distância de tempo. Eu não vivi a minha sexualidade verdadeira na minha adolescência. Eu fui viver na minha fase adulta. Então, eu fui viver também numa fase que eu estava mais consciente, né? Talvez se eu tivesse me aceitado quando mais nova, eu não teria meu filho. Meu filho é uma parte fundamental da minha vida, eu não me vejo sem ele. Então há caminhos que a gente traça que faz bem pra gente também, até quando a gente erra, até quando a gente está acertando. Entendeu? Se a gente tem que também sacudir e correr atrás também, né? Ser corajoso, não pode ficar com medo não, da manhã não. Então amanhã sempre chega, né? O amanhã sempre chega. E as coisas ruins sempre vêm, as coisas boas também estão aí. Então, um beijão aí pra você, tá? Que Deus te abençoe. Foi um prazer enorme gravar com você, Ana. É bom muito te obrigado, ver. tá? Por topar participar do Achados Perdidos. Valeu. E vamos aí, a nossa amizade é eterna aí. Enquanto a gente está vivo, a nossa amizade é eterna. E vamos viajar sim, tá? Vamos combinar sim.